Então, eu vou apresentar a Prof. Gabi, que é maravilhosa, e depois dessa aula, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Então, a Gabriela Pereira Vidal é psicóloga, mestra em psicologia pela UFSC, psicodramatista didata, especialista em psicodrama pela Viver, mais psicologia, atua como psicóloga clínica, palestrante, professora de cursos livres e pesquisadora. Então, Gabi, tá contigo. Boa aula. O bom, Lud, é que tu coloca a expectativa do povo lá em cima, né? Então é difícil também não decepcionar. Espero que não decepcione. Mas, bom, primeiro de tudo, além do que a Lud apresentou, vou falar também um pouquinho no psicodrama, eu acho sempre importante a gente entender uma pessoa pelos papéis que ela exerce, né? A Lud falou dos papéis profissionais, mas eu também sou, né? Filha, né? Mãe de pet não é um termo que eu gosto, mas é algo que eu acabo exercendo, né? Tenho um cachorrinho e uma gata. Sou uma tia muito babona, muito boba dos meus sobrinhos, assim, eu trato eles como filhos e, enfim, me aproximo deles ao mesmo tempo como irmãos. É uma relação que eu gosto muito de ser tia. Tenho, inclusive, um novo sobrinho a caminho também, então estou vivendo esse momento muito legal. Sou uma eterna estudante, e o que eu vou falar com vocês hoje é inclusive um estudo em construção, assim, é uma coisa que eu venho pensando há alguns anos, e que foi sendo disparado conforme eu fui evoluindo no meu papel de psicodramatista. Então, eu vou falar aqui, né, muito das minhas conservas culturais, depois a gente vai entender um pouquinho por que eu estou usando esse termo, mas espero que as minhas ajudem vocês a construir alguma, né? Ou que vocês também me ajudem a desconstruir alguma que eu tenho, construir novas, enfim. Então, eu vou partir desse lugar de estudante para que a gente possa juntos chegar em outros conhecimentos. Agradeço à escola pelo convite, né? Agora também acabo sendo professora também na escola, então sou professora além dos cursos livres também do curso de pós-graduação na formação. Eu agradeço a escola pelo convite, agradeço Marci também pelo convite, pelo projeto Acolhendo Seu Viver. E vamos começar, né? Falar um pouquinho. Qualquer momento vocês podem me interromper, se vocês quiserem perguntar, trocar uma ideia sobre alguma coisa. Dentro daquilo que é possível nesse tempo curto que a gente tem, a gente vai aí discutindo e construindo juntos, co-criando, ok? Então, para a gente começar, deixa eu compartilhar a tela. Alguém só me faz um barulhinho, se vocês estão vendo certinho. Sim, dá para ver sim. Tá, Certinho. deixa eu colocar vocês aqui do ladinho para ficar melhor. Bastante gente já, né? Ok. Bom, nosso tema, então, né? Conservas culturais e a construção do papel de psicodramatista. Aqui embaixo tem os meus contatos, depois eu vou pedir que a Lute também mande o slide para vocês. Mas aqui embaixo tem os meus contatos, se vocês quiserem trocar uma ideia depois sobre alguma coisa. Eu sou a pessoa que responde mais rápido por e-mail do que por WhatsApp e por Instagram, porque o e-mail, para mim, normalmente, quando uma pessoa manda um e-mail, é uma coisa mais séria, então eu acabo priorizando o e-mail, não sei por quê. É um jeito que o meu TDAH encontrou de organizar as coisas. Então, se quiserem entrar em contato comigo também, fiquem à vontade, à medida do possível eu vou respondendo vocês. Hoje a gente vai falar de psicodrama e conserva cultural, justamente porque a conserva cultural, muitas vezes eu entendo que ela é deixada de lado um pouquinho, né? Quando a gente vai escrever sobre psicodrama. A gente fala muito dentro do psicodrama sobre espontaneidade e criatividade, né? Que são dois conceitos bem importantes para quem ainda está entrando nesse mundo no psicodrama. Eu entendo a importância, né, da espontaneidade e da criatividade, né? Que são energias que acabam nos motivando, nos levando a fazer alguma coisa, a ter uma ação espontânea, a ter um novo movimento dentro de uma relação, de uma situação, e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, as conservas, para mim, elas sempre são uma coisa, assim, ancoradora,
Então, eu quero destacar aqui hoje com vocês a importância das conservas. E aí, para a gente começar a pensar nisso, é importante a gente pensar que o ser humano, o psicodrama ele vai estudar o ser humano, e o ser humano nas suas relações. Então, estudando essa pessoa nas relações dela, a gente vai entender que ela vai estar em diversos contextos sociais. E que cada contexto social, quando a gente estuda psicologia lá na faculdade, né, as delimitações de sujeito, de ser humano, como queiram chamar, vão ser de uma pessoa que está dentro de um contexto sócio-histórico, cultural e assim por diante. Então, quando a gente fala do psicodrama, das relações que o ser humano estabelece na vida dele, a gente está falando dessas relações que são estabelecidas dentro de diversos espaços. E aí as conservas culturais são fruto dessas relações. Vocês vão entender um pouquinho mais por quê, né? Porque as conservas culturais, elas vão ser aquilo que vai organizando as coisas como a gente entende elas. Então, assim, tudo aquilo que vai ficando congelado no tempo vai se tornando uma conserva cultural. A gente vai ampliando isso, mas eu quero que vocês tenham em mente que, se a gente tem uma relação, aquela relação está construindo conservas. E aí, a nossa ideia hoje, o nosso objetivo hoje é de entender qual que é o lugar da conserva cultural na formação de um psicodramatista. Eu sei que aqui a gente vai ter pessoas dos mais diversos espaços, então temos acadêmicos de psico, que estão aí querendo conhecer psicodrama, temos alguns alunos da pós, temos alguns psicodramatistas já formados, né? Então, temos várias pessoas aí de várias perspectivas. Então, eu estou tentando falar de uma forma mais abrangente e explicando alguns conceitos que talvez algumas pessoas já saibam, para também agregar para todo mundo. Na concepção do Merenguer, que é, para mim, uma das que eu mais gosto, esse artigo dele é muito bom, é um artigo que eu gosto bastante, que fala sobre a conserva cultural na tatuagem, né? Que quando a gente tatua alguma coisa, é como se você estivesse conservando algo naquele momento, mesmo que ela não tenha um significado, mas você está conservando algo na tua pele. Mas eu gosto dessa definição que ele dá nesse texto, que a conserva cultural ela é como se o tempo parasse e congelasse um produto resultante de um momento de criação. Conserva cultural é memória de um momento criativo, puro resultado de uma clareira no fluxo do tempo. E aí o Moreno falava que a conserva cultural e a espontaneidade elas estão ligadas, uma é função da outra e nenhuma das duas pode ser absoluta. O que isso quer dizer? Conserva cultural é quando a gente tem um momento criativo e aquilo fica. Por exemplo, né? É uma conserva cultural nossa olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, né? Para ver se está passando um carro. Por quê? A gente tem aquela sensação de que pode acontecer alguma coisa que a gente aprendeu em algum momento que pode estar vindo um carro, pode estar vindo uma moto, pode estar vindo enfim, alguém que bata em mim que me machuque. Então, é uma conserva cultural nossa olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Também é uma conserva cultural nossa, por exemplo, conservas que são negativas para a nossa sociedade, como o machismo, né? É uma das conservas que a gente vivencia, e assim todos os outros tipos de preconceito, estereótipos, enfim. São conservas que vão ficando, né? Existem conservas que vêm da nossa família, existem conservas que vêm dos mais diversos espaços. Mas a conserva cultural, ela vem desse ato criativo. Então, por exemplo, vou fazer uma coisa que talvez vocês entendam melhor. Quando a gente experimenta um prato novo, né, uma comida nova, é como se aquilo entrasse no nosso paladar, né? Você nunca tinha experimentado aquele sabor. E aí, a partir daquele momento, você entende que aquilo é bom ou é ruim, né? E você vai colocar ou não aquilo na tua vida. Você está criando uma conserva de alguma forma. Isso acontece com tudo, inclusive nas nossas relações. Então, por exemplo, se eu estou me relacionando com uma pessoa e essa pessoa, ela termina comigo, né? Termina o relacionamento me dizendo, olha, você é uma pessoa muito arrogante. Estou terminando com você porque você é arrogante. Essa frase, ela pode ficar marcada como uma conserva. Eu posso entender
que eu nunca vou conseguir me relacionar porque eu sou uma pessoa arrogante. Então, isso é uma conserva. Quando algo se congela, algo fica ali preso e a gente não consegue sair dele. A Romaina vai entender as conservas como comportamentos que são estereotipados, que eles têm respostas já conhecidas. Então, por exemplo, o que a gente quer dizer com respostas já conhecidas? Esse movimento de que eu já sei o que eu vou fazer em cada situação. Eu já tenho um padrão para repetir em cada situação. Por exemplo, todos os dias de manhã, a minha gatinha, ela já sabe que eu vou levantar e a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a porta para ela. Então, é um comportamento que ela já conhece. O que é uma coisa espontânea? Quando eu faço algo diferente. Então, se hoje, né, eu tivesse levantado e não tivesse aberto a porta, seria um ato espontâneo. Eu teria feito uma outra coisa. Vamos supor que, ao invés de abrir a porta, eu abri a janela. Então, é um ato espontâneo de fazer uma coisa diferente. Existem esses comportamentos que são estereotipados e que, como a gente diz, vão ser positivos para a pessoa, né? Então, a gente tem a rotina, por exemplo, quem estabelece uma rotina tem um comportamento estereotipado, a gente acaba se acostumando com aquilo, né? E ele pode ser bom, no sentido de me organizar, me ajudar a me regular, mas também pode ser ruim, no sentido de me limitar, né? Se sai da rotina, eu me desorganizo completamente, eu não consigo mais funcionar, eu preciso voltar para a rotina para funcionar, se alguma coisa diferente daquilo acontece, eu não consigo mais me regular. Então, é aí que a gente vai entendendo essa medida, até onde é positivo, até onde acaba sendo negativo para a gente. Então, uma conserva cultural, ela vai ser essa espécie de uma memória, de um momento criativo, de algo que em algum momento já foi uma criação e que passa a ser uma repetição ou uma insistência em determinado padrão. Eu tenho muita dificuldade, gente, com atualização de aplicativo, né? Não sei se é uma coisa para vocês também. Eu me acostumo muito com as coisas muito facilmente, assim, eu sou uma pessoa muito meticulosa, perfeccionista. Então, por exemplo, eu me acostumo com os aplicativos. Se o botão de confirmar é sempre embaixo e do nada o aplicativo muda lá para cima, eu me perco completamente. Eu fico um tempo para me situar de novo, né? Às vezes fico até chateada, porque eu não queria que eles atualizassem. Quando eu falo que a conserva ela é uma criação, né, e depois uma repetição daquele determinado padrão, pode ser que para algumas pessoas elas fiquem bem com isso, né? O aplicativo atualizou, ela achou o máximo e já super se adapta. E pode ser que a pessoa fique com alguma dificuldade. Então, pode ser que ela seja aquela pessoa meio receosa de não, isso aqui tem que voltar a ser como era, não dá para eu desatualizar, né? Tem pessoas que às vezes estão até hoje lá nas versões antigas do Windows porque ainda não se adaptaram com a versão que mudou tudo ali, que acho que foi a 10, né? Então, essas coisas, elas estão envoltas na conserva. Da mesma forma, a gente tem conservas na clínica, como por exemplo, né? Eu lembro de um caso de um paciente que quando ele saiu do ensino médio e foi para a faculdade, ele contava muito a dificuldade que ele tinha de se adaptar com o fato de que na faculdade ele era mais livre, né? Então, na faculdade você pode entrar e sair a hora que quer, né? Óbvio que com limites, mas assim, você tem mais liberdade para entrar e sair sem pedir para o professor, etc. Então, ele estava naquela conserva cultural de um colégio que era super rígido, né? Que ele fez o ensino médio. Então, era uma conserva onde ele era o aluno obedecia o professor tem total autoridade dentro daquela sala e o aluno não pode fazer nada sem que o professor autorize. Ele foi para uma universidade e o lugar de aluno é totalmente diferente na universidade. Né? O professor não fica ali em cima de você, o fulano fez tua tarefa, fez isso, fez aquilo, como fica lá na escola. Então, essa conserva do que era um aluno e do que era um professor, do que era papel de aluno, do que era papel de professor, mudou completamente para ele. E desregulou muito ele, porque ele não sabia ser aluno daquele jeito novo. Né? Ele sabia ser aluno do jeito que obedece, o que os outros estão mandando você fazer. Ele não sabia ser um aluno que se vira, que vai e faz, que improvisa, que vai atrás do trabalho, né? Vai atrás do conteúdo, enfim. Então, como eu falei para vocês, algumas dessas conservas elas vão ser positivas, ou seja, vão auxiliar a gente no nosso funcionamento.
Como é o caso de olhar para os dois lados antes de atravessar a rua para não ser atropelado, como é o caso de a gente ter, por exemplo, elementos, né? Qualquer coisa é uma conserva. Então, assim, em algum momento, uma pessoa criou um controle para controlar algum eletrodoméstico ou algum objeto que a gente tem. Então, assim, em algum momento, isso aqui foi um ato criativo. Um controle, né? Eu estou segurando um controle de ar-condicionado. Então, em algum momento, isso foi um ato criativo. Alguém teve a ideia de, olha, vou fazer um objeto para que a gente não tenha que subir no ar-condicionado, ele colocar uma cadeira e apertar lá em cima. Ok, foi um ato criativo. Só que a partir de um momento, ele ficou como conserva cultural. Na hora, ele foi um ato criativo. Mas agora, ele é uma conserva. Eu já sei que é para isso que ele serve. Então, assim, se eu chego em qualquer espaço que tenha um ar-condicionado e eu quero ligar o ar-condicionado, onde é que está o controle? Né? Porque eu já sei que é para isso que ele serve, já está conservado na minha cabeça o objetivo desse objeto. E aí é nesse sentido que algumas conservas vão ajudando a gente. Tem uma conserva regulatória, por exemplo, na minha vida, que é assim, eu preciso de café de manhã. Se eu não tomo café, parece que meu dia não vai para frente. Então, é uma conserva que, para mim, ela ajuda no meu funcionamento e no meu bem-estar. Eu preciso de agenda. Eu sou uma pessoa que precisa ter pelo menos os compromissos com horário agendados, né? Num espaço onde eu possa visualizar que estão ali. Porque senão fica muita coisa para minha cabeça, né? E aí, nesse sentido, essas conservas me ajudam o meu funcionamento. Agora, tem conservas que congelam a gente diante de situações que a gente desejaria viver ou enfrentar de uma maneira diferente. Por exemplo, tem um paciente que eu atendi recentemente que estava trazendo uma situação onde ele tinha que apresentar um projeto que a escola desenvolveu. Eu atendo muito adolescentes e adultos, né? Então, é mais ou menos a faixa etária principal. E aí eles tinham um projeto ali no terceirão também, e para apresentar esse projeto, ele era num auditório, assim, num espaço grande, enfim, com muita gente, inclusive gente de fora da escola, estavam os pais, né, pessoas de instituições parceiras da escola, enfim. E aí ele ficou muito nervoso e a gente foi trabalhar essa cena no psicodrama no consultório. Quando a gente foi trabalhar essa cena, e a gente foi tentando entender, né, o que era aquele sentimento que ele estava sentindo, ele falou de medo, de angústia, de ansiedade. E aí, lá pelas tantas, ele falou do julgamento, do medo que ele tinha do julgamento. E eu perguntei, tá, mas julgamento de quem, né? Continuei investigando. E ele falou, não, julgamento, acho que o que mais me dá medo é o julgamento dos meus pais. E aí, investigando qual foi a cena originária que a gente acaba buscando, né, dentro do psicodrama, ele chegou numa cena onde o pai tinha dito para ele, numa apresentação lá no jardim de infância, ele começou a chorar porque ele ficou nervoso, e o pai disse para ele, tu não pode me envergonhar, vamos lá e tu vai apresentar sim, né? Era uma apresentação de dança, sim, dessas de festa junina. E aí, o que acontece? Aquela frase do pai era a conserva. Você não pode me envergonhar. Então, quando ele estava lá, todo mundo olhando, né? Uma cidade pequena, todo mundo olhando para ele naquele momento, pessoas que conheciam a família, pessoas que conheciam ele, enfim, os colegas e tal. E ele congela, e aí ele se dá conta na sessão de que é por medo de envergonhar o pai, ali a gente achou a conserva cultural que fez ele congelar. Para que a gente pudesse resolver, ou, enfim, buscar uma forma criativa de lidar com essa situação. Então, conceito de conserva. Alguém não entendeu nesse momento? Como é que vocês estão? Falem comigo pelo chat também, quem não puder abrir a câmera. Como é que está o conceito para vocês? Vejo alguns joinhas. Tranquilo, excelentes exemplos. Beleza. Ok, então pensando nisso, né? Pensando nisso que é uma conserva, esse movimento congelado que a gente fica,
Onde a gente vai encontrar as conservas culturais? A gente vai encontrar essas conservas nos clientes ou nos grupos que a gente recebe. E aí a gente está falando de conservas individuais e de conservas coletivas. Por exemplo, nós aqui psicodramatistas, né? Estamos num grupo de psicodramatistas, estudantes, pessoas que estão cativadas pelo psicodrama. Uma das nossas conservas coletivas, vou supor que é de que aquela conserva que a gente tem do psicodrama, né? De que as relações, elas adoecem e curam uma pessoa, que foi algo, inclusive, que a Lud fala no vídeo de apresentação da formação. É uma conserva coletiva, né? Uma conserva que é, de alguma forma, para a vida desse grupo, vale para todo mundo. E uma conserva individual, sobre o psicodrama, por exemplo, eu vou trazer uma conserva individual minha. O psicodrama, para mim, ele é uma abordagem que é pouco explorada nos dias atuais, em virtude daquilo que o Moreno gostaria. Isso é uma conserva minha, é algo que eu acredito. Pode não ser a realidade do grupo. É uma conserva individual minha. Uma conserva coletiva do grupo. Uma conserva individual minha. Então, algo que o grupo acredita ou algo que só a Gabriela acredita, só a Lud acredita, só a Márcia, assim por diante. O João está perguntando se conserva cultural é um padrão que acontece na vida de todas as pessoas ou algo generalista. Não sei se eu te entendi, João, mas vamos lá. A conserva, todo mundo vai ter as suas conservas e a gente vai ter as conservas que regem a própria sociedade. Então, por exemplo, a gente tem uma conserva que é o capitalismo, né? É uma conserva que rege a nossa sociedade, que a gente está vivendo hoje. A gente tem conservas menores também. Então, assim, esse padrão, por exemplo, na minha família, uma conserva cultural muito forte é a conserva de que o trabalho dignifica as pessoas. Então, na minha família, não basta você ter um emprego e viver tranquilamente. Não, você tem que ter um emprego, você tem que ser perfeito, maravilhoso no teu emprego, você não pode falhar, você não pode faltar o emprego porque você está com preguiça hoje. Você tem que ser perfeito no teu emprego. Então, o trabalho dignifica as pessoas na minha família. Essa é uma conserva muito forte para eles. Então, é um padrão. É uma coisa que eu, os meus primos, todo mundo tem. Assim, a gente foi carregando. Muito nesse contexto histórico familiar, mas também é uma coisa que pode ser que... Então, assim, pode ser que a conserva seja algo de um pequeno grupo. Algumas conservas são do grande grupo, como é o caso do capitalismo, que atinge um grupo maior, né? Atinge todos nós. A gente tem conservas em várias medidas. Não sei se te expliquei. Mas acontece com todo mundo. Todo mundo vai ter as conservas que utiliza para viver, digamos assim, né? Que precisa na sua vida ou que acaba desenvolvendo em algum momento, ou mesmo aprendendo, né? Para poder sobreviver. Ok. Bom, voltando então, a gente encontra as conservas culturais tanto de forma individual, nos nossos clientes, como coletivas. Então, num cliente ou num grupo, eu posso ter essas conservas individuais ou coletivas. Se eu estou atendendo uma pessoa em consultório, por exemplo, ela pode ter as conservas individuais, coisas que ela elaborou com ela mesma, e ela pode ter conservas que são coletivas, que vêm de um grupo, como isso que eu falei do exemplo da família, que é uma coisa bem comum. Né? Eu atendi uma pessoa, isso já faz algum tempo, que trazia muito conservas relacionadas à questão racial, né? As relações raciais. E aí ela trazia muito, eu não vou lembrar a frase, mas era uma frase assim, que falava também do racismo estrutural, mas que era uma frase do pai sobre a figura do negro, que era algo como, né, que o negro tem que trabalhar muito mais para conseguir as coisas. Não era exatamente isso, era uma frase, enfim, uma frase bem padrãozinha que esse pai trazia, né, que trazia de muito tempo. Então, era uma conserva da família, mas que também vinha do lugar do racismo estrutural, né? Então, aí é que tá. Às vezes, ela pode vir de um conceito coletivo,
de uma ideia que a família traz, ou ela pode vir de um conceito individual. No próprio psicodrama, enquanto teoria, a gente tem conservas culturais também. A gente tem formas de fazer psicodrama, que são as conservas que a gente utiliza. Por muito tempo, assim, a gente discute dentro do psicodrama a própria ideia da dramatização, né? Então, se você dramatiza, você é psicodramatista. Se você não dramatiza, já ouvimos muito disso, assim, dentro do psicodrama. E é uma conserva, né? Para alguns faz sentido, para outros não, para outros está mais ligado com você ter a teoria como base ou não. Então, dentro de uma teoria, a gente também tem conservas. O que eu preciso para ser psicodramatista? Vão ter algumas conservas. Como que eu tenho que pensar? Qual é a visão de ser humano de mundo que eu vou ter? Isso são conservas. Moreno e os pós-morenianos, né, as pessoas que vieram estudar o psicodrama depois dele, foram pensando em regras, digamos assim, ou em modelos que a gente vai usando até hoje. Alguns deles a gente usa a nossa criatividade, espontaneidade para evoluir, mudar, transformar. Outros ainda são aquelas conservas, outros a gente vai transformando, né? Mas existem também as próprias conservas dentro do psicodrama. Nós também carregamos as nossas conservas culturais como psicólogos, psicodramatistas, estudantes de psicologia, né, que em algum momento vão estar no estágio. Então, assim, enquanto profissionais, a gente vai estar lidando com a conserva do cliente, as conservas no plural, perdão. Então, a gente vai ter as conservas do cliente, a gente vai ter as conservas da nossa teoria e a gente vai ter as nossas próprias. Por exemplo, vamos supor que eu estou atendendo no meu consultório um caso de luto, certo? Num caso de luto, o cliente talvez vai me trazer a ideia de que quando uma pessoa morre, essa pessoa vai para o céu. Lá no céu ela vê tudo o que acontece, mas a gente não tem mais contato com ela. Eu não posso mais falar com ela. Certo? Então, essa é a conserva do cliente sobre o que acontece no pós-morte, de acordo com a religião, com aquilo que ele acredita. É uma conserva cultural, é aquilo que ele entendeu que vai acontecer. Beleza, eu entendi isso enquanto terapeuta dele. Dentro do psicodrama, eu tenho conservas que me dizem como trabalhar o luto. Então, assim, eu poderia colocar ele no papel dessa pessoa que ele perdeu, eu poderia colocar ele no papel do próprio Deus que ele acredita, para saber como é que essa pessoa, esse ente querido está. Tem vários caminhos ali que também são conservas de como eu posso fazer isso, né? E eu tenho as minhas próprias sobre o luto. Então, eu, Gabriela, por exemplo, eu não tenho uma crença de que essa pessoa vai para o céu, mas eu tenho uma crença de que, de alguma forma, ela ainda está em mim, né? Eu acho que ela ainda, de alguma forma, consegue viver, me sentir, enfim. Mas não é uma crença ligada a alguma religião, mas é a minha crença. Por mais que eu não fale isso para o cliente, isso está na relação. Não tem como não estar. As minhas conservas não tem como não estar ali. Então, por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa que tem uma posição política diferente da minha, as minhas conservas culturais estão ali. Se eu me sinto atacada quando ela fala de alguma coisa, é porque as minhas conservas culturais estão ali. Aquilo que eu penso sobre política está ali. Eu não tenho como invalidar isso, como deixar isso porta fora. Isso está ali. Então, está no meio da relação. Não quer dizer que necessariamente precise ser dito. Às vezes precisa, né? Às vezes realmente a gente precisa colocar, olha, eu não estou me sentindo confortável quando você fala dessa forma, porque isso me toca de alguma maneira. Então, não sei se realmente é o caso de a gente continuar essa relação. Às vezes a gente precisa dizer, né? O bullying pode entrar como uma conserva cultural? Pode. E aí a gente fala dessas conservas que são prejudiciais, né? Então, por exemplo, eu vou tentar pensar num exemplo com o bullying, né? Eu vou pensar num exemplo pensando num paciente, né? Se um paciente me traz uma situação de bullying, tem um caso que eu já atendi, que era uma menina que teve muitas vivências assim gordofóbicas, né?
E aí ela trazia, de novo, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas era algo como: se eu não for magra, eu jamais vou conseguir ter um namorado, assim. Não era bem essa frase, mas era por aí. Então ela tinha essa concepção. Isso dificultava muito as relações amorosas dela. Porque, assim, os caras começavam a fazer qualquer comentário sobre ela, no sentido, assim, de, sei lá, essa roupa não ficou legal, ou leva um casaco, qualquer coisa, ela levava para esse lado, né? De que o cara não gostava dela, porque ela estava acima do peso e tal. Então, era muito esse movimento de que lá atrás ela teve uma vivência com bullying, onde ela assimilou de alguma forma aquela conserva de que, por causa do que eles falavam, né, na escola e tal, nesse caso, ela assimilou a ideia de que ela nunca conseguiria ter um namorado porque ela era acima do peso ideal para aquelas pessoas. E isso ela foi levando. Então, sempre que o namoro começava a andar, ela começava a desconfiar. Por que esse cara tá comigo se eu tô acima do peso? Né? Ela trazia muito a palavra, não era gorda que ela chamava pra si mesma, era cheinha. Por que esse cara tá comigo se eu sou cheinha? Por que ele quer ficar comigo? Por que ele quer me levar na casa dos amigos dele? Eu lembro dessa cena do casaco, que foi uma cena onde ele disse assim, amor, leva um casaco e tal. Como quem diz, pode ficar frio, sabe? E ela entendeu que ele estava mandando ela esconder os seios. E aí, na cena e tal, eu coloquei ela no papel dele, enfim. E aí, no papel dele, ela falava, não, tô preocupada com ela. Tô preocupada porque tá frio, né? Então, acho que ela pode ficar com frio. Eu falei pra ela levar um casaco dentro do carro. E aí, quando ela volta pro papel dela, ela se dá conta de que não tinha nada a ver com mostrar os seios ou não. Né? No caso dela, no sentido, assim, de... Porque ela tinha uma questão com os seios, de os seios serem muito grandes. E que não tinha a ver com ela ser cheinha, como ela entendia. Né? Era a palavra que ela usava. Então, nesse movimento, acho que o bullying entra, assim, como uma conserva cultural, como algo que é enraizado. E aí, já engatando, né, com o que o Gabriel pergunta, se o luto afeta a espontaneidade ela sempre vai estar ligada com a conserva. Então, por exemplo, no caso do luto, dependendo da conserva que eu tenho em relação ao luto, ela afeta, sim, a minha espontaneidade. No sentido de que eu não consigo mais traçar caminhos. Vamos pensar, por exemplo, no luto de um relacionamento amoroso que enfim, né, eu sou casada, perdi meu marido, ele morreu. Então, pensando nesse luto, se eu tinha a ideia de que eu ia ficar com essa pessoa pro resto da vida, ou seja, eu criei uma história na minha cabeça, uma conserva. Vai ser assim, tá delimitado. Eu congelei aquela ideia de que eu vou ficar com esse cara até o final da minha vida, e ficando com ele até o final vai acontecer isso, 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 isso. Tive essa idealização. A gente pode entender que essa idealização é uma conserva, de alguma forma. Esse luto vai afetar, porque ele vai quebrar. Era aquilo que eu tinha como certo e não é mais certo. Só que a espontaneidade seria eu mudar isso de uma forma, não é tranquila, mas assim, de uma forma saudável. Algumas pessoas, quando elas entram no luto patológico, por exemplo, elas ficam naquela conserva de que eu não posso ficar sem essa pessoa. Então, ele vai afetar a espontaneidade nesse sentido. A pessoa não vai conseguir sair dali. Ela vai ficar como se ela tivesse... Como se eu estivesse andando num caminho e, de repente, alguém... né? Pense num jogo de videogame onde você está trilhando um caminho e alguém vai ali e apaga aquele caminho. E aí, fica meio que sem saber para onde ir, assim. Você fica sem espaço para caminhar. Né? Então, nesse sentido, você fica sem a espontaneidade porque foi quebrada a conserva cultural de uma forma muito abrupta. Então, viver sem conservas culturais seria viver solto, sem identificação e sem rumo. Por que às vezes é muito mais difícil para uma pessoa que vivencia um luto pela primeira vez lidar com ele? Ela não tem um modelo de como lidar com ele, ela não tem uma conserva de como lidar com o luto.
Agora, para uma pessoa que já vivenciou vários lutos, a gente acaba decorando o que você tem que fazer naquele momento, entendeu? Ah, não, é isso, tá, mas daqui a um tempo vai passar, vai ser assim, eu vou me acostumar desse jeito. Você acaba criando essa ideia na tua cabeça também. Então, quando eu digo que viver sem conserva seria viver solto, sem identificação e sem rumo, é porque as conservas, elas vão rotulando a gente. Às vezes esses rótulos ajudam, às vezes eles atrapalham. É isso que a gente tenta buscar com os nossos clientes, com os pacientes que a gente atende, com os grupos que a gente está junto, enfim. É o quanto uma conserva está ajudando ou atrapalhando aquele determinado grupo ou pessoa. Pensando nisso, então, né? A conserva cultural e o nosso papel de psicodramatista. A gente vai ter conservas que a gente recebeu dos nossos professores, psicoterapeutas, orientadores, supervisores, enfim, de todo mundo que de alguma forma fez parte da nossa trajetória acadêmica, de formação, né, enquanto uma figura de exemplo. Então, vamos pensar em algumas conservas, né? Por exemplo, eu posso ter a conserva se eu estou me formando psicóloga dentro do psicodrama, né? A abordagem que eu sigo e tal. Eu vou ter aquela pessoa que é uma psicodramatista, que é uma referência para mim, certo? Essa psicodramatista vai ser uma das minhas conservas nesse sentido, o modelo que ela usa, a forma como ela trabalha, né? Muitas vezes a gente usa isso lá na fase de tomada de papéis, a gente usa disso para começar o nosso processo de desenvolvimento no papel. Vamos transformar, se a gente tira da ideia do psicólogo, vamos para a ideia de uma outra profissão para que vocês entendam. Ou melhor, de uma outra situação, né? Não sei se todos vocês sabem cozinhar, mas vamos supor. Quando eu morava ainda com a minha mãe me ensinou a fazer feijão. Quando eu aprendi a fazer feijão, ela me ensinou a picar cebola, colocar ali os temperinhos, dar uma refogada, depois colocar o feijão, a água e colocar para cozinhar na panela de pressão, certo? Assim que eu aprendi a fazer feijão. Esse é meu primeiro modelo. Quando a gente está recebendo algo dos professores, a gente vai ter esse primeiro modelo. Então, assim, você está lá na tua formação, na tua faculdade, você está tendo as suas primeiras conservas de como fazer aquele papel, de como desenvolver aquele papel. À medida que a gente vai caminhando um pouquinho mais, a gente vai ter as conservas que a gente recebe dos clientes, dos participantes dos grupos que a gente atua, né, dos outros colegas que estão no mesmo nível que a gente. Então, a gente vai tendo outros modelos que não só aquele dos nossos professores, das pessoas que a gente via como figuras figuras superpoderosas, maravilhosas, que a gente admira e quer ser igual. Então, eu vou perceber que não tem só, pensando lá no feijão, não tem só o jeito da minha mãe de fazer feijão. Às vezes eu não minto. Vamos dizer que o meu marido venha e traga a referência da mãe dele e diz, mas a minha mãe, ela coloca tal tempero também. Mas eu vi que o meu amigo faz desse jeito. Então, começam a vir outras referências, a pipocar referências de outros lugares, da mesma forma no nosso papel. Né? Nosso papel de psicólogo ou de psicodramatista. Começam a vir outras referências que não só daquelas pessoas que iniciaram aquele papel para mim. À medida que a gente vai evoluindo mais um pouco, a gente chega nas conservas que a gente mesmo forma. Que essas são o nosso holy creating, assim, né? É o momento que a gente cria, que a gente usa da nossa espontaneidade para criar. E aí, a gente às vezes tem a ideia de que, não, eu vou chegar no momento de criação e aí eu nunca mais vou precisar de referência. Não é isso que eu estou falando. A gente vai voltar em alguns momentos para as nossas referências, buscar referências novas e tudo mais. Porque a gente está sempre desenvolvendo papel. Então, por exemplo, eu estou aqui atuando como psicóloga clínica. Aí chega um adolescente meu e fala, olha, Gabi, eu queria fazer um teste vocacional, um teste de orientação profissional. Cara, eu nunca vi um teste de orientação profissional.
Nunca peguei para olhar, nunca, pô, vou atrás, vou entender, vou ver como é que é, e vou trazer para fazer com esse adolescente. Então, eu estou indo atrás de uma coisa que eu não tenho ideia nenhuma. Eu vou ter que buscar referências, como aplico, de como que eu faço a intervenção com ele, como que eu vou entender o resultado do teste, pegar essa conserva para daí poder me apropriar, para daí poder montar o meu relatório, para mostrar para ele, enfim, montar o processo dele de orientação profissional. Então, a gente vai estar sempre buscando conservas diferentes, porque o mundo está sempre mudando. Então, essa é a grande questão da patologia, né? A patologia, ela vai ser um momento, a gente vai entender dentro do psicodrama que uma pessoa não está saudável quando ela não consegue criar, quando ela congela. O problema não é a conserva cultural, é quando a gente não consegue mais, a partir daquela conserva, continuar. Se uma conserva está sendo útil para mim, tudo bem, mas se ela não está sendo mais útil, eu preciso ter a capacidade de conseguir criar uma resposta espontânea. Aí eu sei que eu estou saudável, nesse sentido, para o psicodrama. Né? Aí eu sei que meu paciente está saudável. Quando ele está numa situação, ele consegue criar. Até aí, como é que vocês estão? Aí ele está perguntando se a automutilação entra como conserva. Por exemplo, eu estou com depressão e acabo me cortando. A partir daí, toda vez que eu olho a cicatriz da mutilação, me lembro da depressão. Esse pensamento está certo ou está errado? Olha, eu acho que sim, eu acho que de alguma forma, não necessariamente quando você olha você vai lembrar da conserva, né? O que a gente vai ter que entender é o que ficou conservado por trás desse comportamento da mutilação. Então, por exemplo, para uma pessoa que se automutila, ela pode ter uma conserva de que eu não mereço estar viva, entendeu? A automutilação ela é um comportamento, na minha percepção, né? O motivo, o porquê ali, como foi que ela criou isso, foi a conserva, entendeu? Por exemplo, os traumas. Então, por exemplo, exatamente, assim, eu tive um acidente de carro. Não é que o acidente de carro seja conserva, entendeu? Mas é o que eu criei a partir dali. Tive um acidente de carro. Ali, meio que eu crio na minha cabeça a ideia de que, gente, eu não posso dirigir porque eu sou péssima dirigindo e eu vou matar alguém se eu dirigir de novo. Entendeu? Eu criei uma conserva a partir daquela situação que eu vivi. Então, não necessariamente a automutilação vai ser a conserva, mas ela pode estar relacionada, no sentido de que a automutilação é a ideia de me machucar, né? Então, provavelmente eu estou me machucando ou por uma questão de desvalor, de achar que a minha vida não tem valor, né? Ou por algo nesse sentido. Pode falar, Marci. Tu estava falando aqui de traumas, e daí eu pensei num exemplo, que eu acho que para ficar claro de como lidar e a questão de espontaneidade, né? Sempre tem uma das situações mais temidas que a gente escuta muitas vezes é ficar preso no elevador, né? Então, eu já fiquei uma vez. E tem uma amiga minha que ela ficou alguns minutos, não lembro exatamente quanto tempo, e, por exemplo, para ela foi super aversivo, ela não usa mais elevador. Se ela tem que subir um prédio de 50 andares, ela vai pela escada, não vai pelo elevador, para subir e para descer, né? Então, ao se comparar, cara, a gente ficou presos em outras situações, eram outros tipos de prédios, enfim, mas talvez para citar, né, uma situação que pode ser traumática, né? Influencia em como a pessoa lida. Eu, por exemplo, comigo aconteceu assim, eu fiquei presa no elevador, tinha uma moça junto comigo, e ela tentando falar no celular com alguém, mas não tem como, porque o elevador é uma caixa de alumínio, ele corta o sinal, não esquece. E ela tentava ligar, ela na conserva de chamar alguém dentro do elevador, né? Tem que chamar alguém e falei assim, moça, não tem como, né? A gente precisa chamar alguém que está aqui no prédio, fisicamente. Aí o que que eu fiz, né? Eu peguei assim o anel, a aliança que eu uso, e comecei a bater na lata sem machucar, sem nada, né? Mas para fazer barulho, né? Oh, ajuda, tô presa e tal. E a moça do elevador olhava assim para mim, e ela tentando ligar para alguém, e eu chamando alguém no presencial, porque isso aí ia conseguir resolver pro lado de fora, né? Enfim, então eu tentei lidar da melhor forma para conseguir sair, fiquei em torno de uns 40 minutos, me atrasei pro meu compromisso, enfim, mas continuo usando o elevador normal, né? Talvez aí um exemplo da espontaneidade, tentar achar uma solução e conseguir resolver,
né? E essa minha amiga, não. Essa minha amiga, ela estava em outra situação, ela ficou presa, ficou em pânico e hoje ela não sobe mais em elevador, Uhum. né? Minha amiga, só para deixar claro, não é a mesma que estava no elevador comigo quando eu fiquei presa, né? Só para deixar claro. Então, talvez aí duas situações semelhantes e com dois comportamentos distintos. Não sei se ajuda, Sim, se explica. sim, e até assim, né? Vamos pensar nessa senhora, nessa pessoa, senhora não, uma pessoa que estava contigo, né, amiga? Não, ela era uma moradora do prédio e ela Tá, tinha em torno de uns 20 e poucos anos. Não era senhora, era nova. não sei de onde eu tirei esse nome. Enfim. Segue. Mas essa moça que estava contigo, ela teve um comportamento conservado. Por quê? Quando eu preciso de ajuda, o que que eu faço? Pego meu celular e ligo para alguém, né? É isso que eu faria também. Então, assim, no momento que eu preciso de ajuda, eu vou pegar meu celular e vou ligar para alguém. É um comportamento conservado que a gente tem para buscar ajuda nesses momentos. Quando a gente percebe que não dá, é isso que a Marci teve, foi um ato espontâneo. Então, assim, ok, eu não consigo ligar, eu vou bater, eu vou gritar, eu vou chamar de algum outro jeito, até que alguém me ouça. Os clientes que travam, eles não conseguem. Então, assim, eles não gritariam, eles não saberiam o que fazer, eles iam ficar travados. Não iam conseguir fazer outra coisa, eles iam ficar tentando ligar até, sabe? Então, essa é a ideia de conserva congelada. É quando você congela e você não consegue ter um ato espontâneo. Você vai ter um ato espontâneo, criativo, quando você conseguir fazer um movimento diferente. Adriane, quer falar alguma coisa? Eu vi a Adriane mexendo o dedo, não era com a gente, tá? Tá. Então, foi uma experiência subjetiva, certo? A situação aconteceu no mesmo ambiente, mas a forma de vocês saírem da situação usando a espontaneidade foi de forma diferente. O que eu acho que a Marcia também quis mostrar com a amiga dela é que a amiga dela gerou uma nova conserva no momento em que ela vivenciou uma situação. Então, assim, ela vivenciou a situação do elevador, ela ficou com medo, ficou com trauma, então ela gerou a conserva de eu não devo mais andar de elevador porque o elevador é perigoso, por exemplo. Então, ela gera uma nova conserva justamente pela situação traumática, né? Ok. Bom, pensando na conserva cultural na nossa prática, e aí aqui eu vou estar pensando um pouco mais na prática clínica, que é onde eu estou mais ativa, mas que a gente também pode pensar juntos aí nas outras práticas dentro da psicologia, dentro do psicodrama. É importante que a gente perceba as conservas culturais na vida das pessoas que estão procurando a gente, mas principalmente que a gente busque compreendê-las. Por quê? Além de perceber, a gente tem que entender que algumas conservas, elas vão estar, mesmo que diferentes daquelas que eu acredito, mas que são importantes para aquela pessoa. Religião, por exemplo, é uma delas, né? A gente fala muito isso na psicologia, não importa de que religião você seja, você tem que respeitar a religião do teu paciente. Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu acredito, por exemplo, em rezar. Eu não acredito que você ficar pedindo vai fazer aquilo acontecer. Porém, se um paciente meu me traz que ele é uma pessoa que reza muito, que aquilo é muito importante para ele e tudo mais, eu entendo que aquela é uma conserva dele e que aquilo é importante para ele. Então, é isso que eu quero dizer com mais do que só saber quais são as conservas, a gente precisa entender o grau de importância que essa conserva tem para uma pessoa. Se eu tenho um paciente muito religioso, a religião é uma conserva muito importante na vida dele. Se eu tenho um paciente que teve uma experiência traumática, aquele trauma é uma conserva ainda muito marcante na vida dele. Então, mais do que só perceber, a gente precisa buscar compreender, mesmo que eu não concorde com uma conserva, mesmo que eu não tenha ideia de como é. Quando a gente fala, por exemplo, de maternidade, né? Eu não sou mãe, eu não tenho como dizer que eu posso compreender completamente, mas eu tento compreender o que é a maternidade para aquela pessoa.
Pode ser que para mim seja diferente, pode ser que para as outras mães com quem eu convivo seja diferente, mas eu preciso entender qual é a conserva de maternidade que aquela pessoa tem. Ah, maternidade para minha paciente é o filho ter um horário para dormir, um horário para comer, um horário para fazer tudo. Tá, ok. Por mais que eu não concorde, se aquilo funciona para ela, se é a forma como ela entende o mundo, se está fazendo bem para ela e para o filho, ok. Agora, se ela me trouxer isso como um problema, Gabriela, eu tô vendo que isso está atrapalhando a minha relação com meu filho, porque eu quero que ele cumpra os horários. Aí, ok, a gente vai tentar entender essa conserva de forma a chegar num outro movimento. Mas, principalmente, entender que aquilo que é conserva cultural para mim, Gabriela, não vai ser para o outro que está ali na minha frente, para o grupo que está ali na minha frente. Quando eu falo de maternidade, por exemplo, para mim a maternidade não é romanticamente essa coisa de eu quero muito ser mãe e tal, o sonho da minha vida. Não. Mas quando eu estou atendendo uma pessoa que tem o sonho de ser mãe muito forte, não importa o que é para mim. Ali com ela, a maternidade vai ser a coisa mais importante da nossa sessão, porque é mais importante para ela. Então, é daí que eu falo que mais do que perceber as conservas, a gente precisa buscar compreendê-las realmente, assim, qual que é o grau de importância que aquilo tem na vida da pessoa, porque além de quem eu sou, no sentido, assim, das minhas compreensões de vida, eu preciso entender qual que é a compreensão que o meu paciente tem, que o grupo que eu estou atendendo tem sobre aquilo. De que forma, por exemplo, a gente vai intervir, vai depender muito do lugar que essa conserva ela ocupa na vida de uma pessoa. Porque, por exemplo, uma mesma conserva ela pode ser prejudicial ou benéfica. Vamos pensar em um outro exemplo que eu possa dar para vocês. Bom, alimentação, né? Então, assim, alimentação é uma coisa que todo mundo tem que fazer e a gente vai aprendendo aí ao longo da vida como se alimentar, certo? Então, a gente vai criando conservas sobre como se alimentar, como preparar os alimentos, como comer, em que ritmo comer, etc. Desde as conservas que a gente trouxe da nossa família, as que a gente foi desenvolvendo com base nos nossos alimentos preferidos, nas situações que a gente vivencia e tal. Então, às vezes, aquele paciente chega dizendo assim, Gabi, não, quando eu tô na TPM, eu como um chocolatinho e fica tudo bem. Isso é uma conserva positiva ou negativa para essa pessoa? Eu vejo como positiva nessas situações, né? Porque, por exemplo, essa pessoa está comendo um chocolate e não está vendo que aquilo está fazendo mal para ela. Ok. Agora, quando um paciente chega para mim e fala, não, quando eu estou triste, eu como compulsivamente até vomitar, até não conseguir mais, aí eu vou lá, faço o movimento da bulimia, vomito, e eu percebo que isso me faz mal, mas eu não consigo parar. Essa sim é uma conserva que está fazendo mal para essa pessoa e que ela está me dizendo que ela precisa de ajuda. Então, é isso que eu falo quando a gente pensa no lugar que conserva ocupa para a vida de uma pessoa. Porque pode ser que ela seja uma forma de lidar com situações difíceis que está funcionando para mim, está tudo bem, eu não quero mudar. Pode ser que ela seja uma coisa que está me incomodando, ou muitas vezes os pacientes não percebem, mas a gente percebe que está fazendo mal. Como o caso de violência, por exemplo, de automutilação, né? Então, assim, daquilo que a pessoa foi desenvolvendo para lidar com isso e que não necessariamente está fazendo bem para ela. Dentro do psicodrama, a gente tem uma função também de analista social, quanto diretor, que é justamente perceber aquilo que não tem a ver necessariamente com aquilo que o paciente está trazendo, mas que faz parte de um contexto social. Se essa pessoa está falando que ela está vomitando, que ela está tendo episódio de bulimia, isso é uma questão de saúde pública. Não perpassa só o que a Gabriela pensa sobre comer, o que essa pessoa pensa sobre comer. Perpassa uma doença, algo que precisa ser tratado, que precisa ser visto, que precisa ser cuidado, que faz mal, inclusive, para os órgãos físicos dela. Então, é aí que eu digo que a gente precisa entender o lugar que ocupa. Então, Débora, a Débora está perguntando como que a gente lida com conservas preconceituosas do paciente, quando ele não traz isso como um problema, algo que queira mudar. Isso é uma questão bastante tensa,
Porque a gente vai entender que, enquanto analista social, a gente precisa destacar. Então, eu vou te falar como eu faço. Eu costumo demarcar. Você percebeu que você falou aqui foi, de alguma maneira, racista? Você percebeu que o que você falou aqui está supondo que uma pessoa com deficiência não pode fazer tal coisa? Dependendo da intimidade que eu tenho com o paciente, eu falo isso de uma forma ou de outra. Né? Então, eu posso falar isso de uma forma mais delicada, ou eu posso falar isso de uma outra forma. Já teve momentos, dentro desse texto que eu trouxe depois para mandar para vocês, que foi um texto que eu escrevi justamente quando eu estava atendendo alguns casos muito relacionados a racismo, enfim. Eu falo que é como se a conserva cultural, principalmente essas, né, o racismo estrutural, essas que estão dentro da nossa sociedade há muito tempo, como se elas fossem um grande freezer. Você não vai conseguir descongelar ele do dia para a noite, sabe? Você não vai conseguir mudar o mundo do dia para a noite. O racismo, na minha percepção, né, em tudo que eu estudei entre relações raciais, ele é estrutural. Então, se ele é estrutural, ele está na base daquilo que a gente foi se formando. E aí, se ele está na base, eu não vou conseguir fazer isso de uma vez só. Eu vou ter que ir descongelando gelinho a gelinho, sabe? Para poder chegar lá. Então, pode ser que eu não consiga fazer essa pessoa mudar de percepção, mas se eu pelo menos conseguir auxiliar ela a perceber que aquilo foi racista, né? Se eu conseguir auxiliar ela a perceber que ela está sendo capacitista, se eu conseguir auxiliar ela a perceber que ela está sendo homofóbica, já é bastante coisa, porque aí, a partir daí, começa um processo de desconstrução das conservas. Eu demarco na minha prática clínica. E aí eu demarco justamente porque eu entendo que é o meu papel enquanto analista social. Mas também tem profissionais que não vão demarcar, isso vai de cada um, né? Mas eu entendo que, inclusive, dentro do nosso código de ética, eu estou ali para demarcar esse tipo de questão. Dentro do nosso código de ética da psicologia, não sei se tem alguém aqui que não é da psico, né? Bom, pensando nisso, a gente vai, então, entender. Como eu falei, né? Mais do que perceber, a gente vai tentar compreender como que aquela conserva cultural atua na vida da pessoa, o lugar que ela ocupa, se é um lugar de muita importância que está fazendo bem, ou se é um lugar que está me fazendo mal, que está me prejudicando, enfim. E aí, como eu falei, a conserva cultural, ela não é nem sempre positiva e nem sempre negativa para as pessoas que nos procuram, não existe uma regra. Então, muitas vezes, a gente vai ter que desfazer as nossas conservas para poder olhar para a do paciente. Porque, por exemplo, né, às vezes uma pessoa chega e te fala assim: ai, Gabriela, eu terminei com meu namorado. Você pode dizer que pena, você pode dizer que bom, depende. Então, assim, depende do que é aquilo para ela. Foi uma situação positiva, foi uma situação negativa, né? A gente vai sempre tentar entender o que foi para ela, para que a partir daí a gente possa intervir. Para mim, pode ser que terminar um namoro fosse uma coisa ruim, mas talvez naquela situação foi uma coisa boa para ela. Para mim, pode ser que seja bom terminar um namoro, porque aí você recomeça, mas para ela pode ter sido ruim. Então, não tem uma regra do tipo, ok, vamos sair destruindo as conservas. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Volta e assiste tudo de novo, porque o que eu estou querendo dizer é a conserva ela pode ser tanto positiva quanto negativa. A gente vê muito dentro do psicodrama essa ideia de temos que quebrar as conservas e não sei o quê. Calma aí. Tem conservas que são muito importantes para a gente enquanto sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, a Débora está falando das conservas preconceituosas, eu vou falar do outro lado, né? Então, quando a gente está fazendo... Quando a gente está pensando, por exemplo, na construção da negritude para aquela pessoa, né? Uma pessoa que às vezes nunca tinha se dado conta das vivências de racismo que teve e tal, a gente vai trabalhando as vivências de racismo.
uma das coisas mais importantes é a gente fazer o processo de reconhecimento do eu negro, assim, como que é isso, com o que eu me identifico, com o que eu não me identifico, que coisas que são importantes para mim, que coisas que não são, o que eu quero resgatar, inclusive, né, das raízes históricas disso, enfim. Então, todo esse processo de reconhecimento, às vezes é um movimento de reconhecer conservas que são importantes. Né? Então, quando eu digo que não existe uma regra, é porque com algumas pessoas a gente realmente vai ajudar a desfazer, a mudar as conservas, com outras a gente vai, inclusive, fortalecê-las. Né? Então, quando a pessoa está nesse movimento de reconhecimento, a gente tenta, às vezes, fortalecer, por exemplo, a questão da religião, para uma pessoa que, às vezes, está com depressão. Né? A gente vai ajudar a fortalecer a conserva da espiritualidade dela, seja lá qual for que ela tenha, né? Mas ajudar a fortalecer essa conserva, porque é uma coisa que a gente sabe que é um fator de proteção, o risco de suicídio. Então, muito nesse sentido. Aqui a gente tem as referências, eu vou disponibilizar para vocês depois o slide, e vou disponibilizar para vocês também esse artigo que está aqui no final, que ele foi publicado que é o artigo que gerou essa aula, né? Que foi publicado na revista da Sociedade Portuguesa de Psicodrama, lá de Portugal. Então, eu vou disponibilizar isso, porque é uma revista que é... Deixa eu ter um compartilhamento. Que é uma revista que é impressa, e como ela é portuguesa, é difícil de comprar, então eu tenho digitalizado, vou mandar para vocês, até porque é para fins de estudo, então não tem problema. Queria saber se vocês têm alguma dúvida também, vão mandando por aí. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira a pensar algum caso, algum paciente, algum grupo que vocês estão atendendo. Espero vê-los novamente. Gente, eu estou vendo só eu aqui, deixa eu voltar para a galeria. Espero vê-los novamente por aí, seja aqui na formação, a gente vai abrir turma da formação no mês que vem, então quem sabe a gente se esbarra por aí. É bom rever algumas pessoas também, algumas pessoas muito queridas também estão aqui. E é isso. Algo que vocês queiram saber, perguntar, compartilhar também nesse momento. Eu gostaria, né? Eu gostaria de agradecer a Gabi, né, pela aula, foi muito legal. Sempre bom a gente revisar alguns conceitos, né? E a gente sempre lê e escuta, mas conforme a gente vai vivenciando as coisas, a gente vai atualizando os conceitos, né? Bem interessante. E aproveitar que estamos com a sala cheia hoje, né? E já divulgar o projeto do Acolhendo Seu Viver, que ele acontece uma vez por mês, né? Esse mês a Gabi topou estar com a gente nesse projeto e acabamos fazendo essa aula aberta para todo mundo, né? Então, esse é um projeto que ocorre uma vez por mês pela Escola Viver. E isso foi ótimo, esclareceu muitas coisas, eu concordo, foi bem legal. Como a Gabi falava, me veio vários exemplos, várias coisas, eu falei assim, não, eu vou me segurar. Aí depois, no momento do elevador, não consegui. Eu tive que dar um exemplo para talvez mostrar os dois pontos, espero que tenha ajudado, né? Aproveito também até, se puder também colocar, posso colocar aqui no chat ou mando lá no grupo da aula de hoje, tem um outro grupo do WhatsApp que é do Acolhendo Seu Viver, em que a gente manda os links e as novas datas, né? Já vou aproveitar para divulgar a nova data. Vai ser em julho, numa segunda-feira, dia 17, às 7 da noite, em que a gente vai falar sobre saúde mental versus saúde física. Tem um pouco a ver aqui com a aula, né? Então, fica o convite para todo mundo, tá? E agradecer também a Gabi, e eu também super aprendi, a gente sempre é bom a gente renovar. Agradeço a presença de todos, o pessoal veio mais pela aula aberta, mas eu já estou aproveitando, já divulgando o Acolhendo Seu Viver, né, para esse projeto não esmorecer, né, então esse é o meu recado e meu agradecimento por essa noite. Muito obrigada. É isso aí, então, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a Gabi por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Gabi. Eu disse que você ia ser muito maravilhosa, e realmente foi. Atendi a tua expectativa, Lud? Sim. E também a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Lembrando que a gente está com inscrições abertas, né, para os nossos cursos de formação e pós.
E eu vou colocar tudo lá no grupo, o documento que a Gabi me encaminhou aqui. Também fico à disposição, caso vocês queiram me chamar, para tirar as dúvidas sobre a pós. Muito obrigada, gente. Boa noite. Um Obrigada, abraço, Gabi. gente. Boa noite, também quero agradecer, gostei muito da sua didática, viu, Gabi? Achei sensacional essa formação que vocês oferecem, porque é uma contribuição para todos nós. Eu não sou psicóloga, mas sou psicopedagoga clínica institucional, sou psicodramatista, e o meu mestrado, ele realmente versou sobre o psicodrama pedagógico, o quanto a estima das pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade, elas ficam assim arrasadas, essas crianças, mesmo numa situação socioeconômica, sociocultural muito fragilizada, mas assim, foi muito bom te ouvir. Foi muito bom, veio bastante assim, a um encontro daquilo que eu penso, que eu sinto. Gostei de saber mais sobre a conserva, porque a conserva, ela realmente, para nós que somos da educação, eu, por exemplo, algumas coisas em alguns locais que estamos convivendo lá com o psicodrama, né? Eu, às vezes, nem me manifesto, porque, em algum momento, algumas pessoas elas não interpretam de uma maneira assim adequada, porque não sou psicóloga. Mas, quando você está lidando com psicodrama em um atendimento, ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico, ele sempre será terapêutico, porque esse acolhimento vai trazer uma outra visão e uma outra forma de ver uma situação que, às vezes, ela estava estagnada há muito tempo. Desculpa, Natal Conserva. Muito obrigada, eu adorei. Pensando seriamente nesse curso. Eu estou terminando o nível 2 e já entrando com passo no nível 3, mas pensando bastante em vocês, viu? Muito obrigada. Que bom, Silvana. Obrigada, obrigada também. Que agradeço. Gente, leiam também, quem quiser aprofundar um pouquinho, lá no artigo tem algumas referências, tem aquele texto de referência do Merenguer também que eu gosto bastante. A Lud vai mandar depois ali para vocês as coisas que eu disponibilizei. Quem quiser trocar uma ideia também pode entrar em contato comigo ali pelo e-mail ou pelo meu Instagram, que também eu vou respondendo vocês, e a gente vai construindo juntos também, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem bem, super beijo.